Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Agora estamos já no capítulo 246, onde a batalha mortal contra Dante e o Rei de Spades continua. Vamos ver como tudo isso tá rolando aqui hoje, então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, é claro. Se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia dentro daquele mundo mental. Ele estava em seu interior e uma luta também acontecia ali. Víamos Asta sendo praticamente engolido pelo seu demônio. E então ouvimos gritos de desespero. Não sabia se era aquele monstro gritando ou se era a vontade de Asta de destruir Dante. Eu vou tirar a sua vida, eu te destruirei, você jamais vai escapar disso. Essa era uma das coisas ditas ali. Asta então, assustado, começa a ficar um pouco mais consciente ali dentro daquele mundo mental. Ele se perguntava se aquele ser gigante em sua frente realmente era o demônio que lhe emprestava o seu poder. Enquanto isso, palavras de fúria, de raiva e destruição ainda eram ditas ali. Neste momento, Asta, talvez por ter conseguido acordar dentro do mundo mental, começa a deixar aquele lugar. Seus olhos finalmente se abrem. O garoto estava muito ferido e por isso ofegante também. Ele tentava se erguer aos poucos enquanto acordava. O menino da antimagia no chão, em meio a toda aquela destruição, se perguntava o que estava acontecendo ali e também dizia que não conseguia se mover. Seu corpo não respondia, ele estava completamente parado, isso após a sua derrota por Dante. Black Clover, capítulo 246, a árvore de Qliphort. Ele estava bem assustado, mas ele estava bem melhor do que antes, a sua consciência já o pertencia novamente. Ele então dizia vamos lá para si mesmo, enquanto tentava se reerguer, mas não conseguindo, ele começa a se lembrar do que estava acontecendo e depois, é claro, ele começa a chamar pelo nome de Gauch. Ainda no chão, caído, ele consegue sentir que ele estava próximo a Gauch e também os outros companheiros do esquadrão. Isso graças ao Ki de todos eles, e ele então se foca a Gauch e percebe então que o seu amigo estava vivo. Asta então começa a ficar mais tranquilo, ele se tranquiliza dizendo que ainda bem, isso era menos mal. Afinal, mesmo com o golpe de Dante, Gauch ainda estava bem. Só que se lembrando daquele adversário, Asta começa a pensar no poder daquele cara de Spade. Ele voltava a pensar como aquilo era assustador, mas então ele nota a presença de mais alguém que não estava ali antes dele ficar inconsciente. O seu capitão Yami Sukehiro. Sim, ele estava em pé lutando contra Dante. E ele também percebia que ambos, o vilão e também o seu capitão, estavam de costas um para o outro. Yami Sukehiro havia conseguido atingir Dante. Ele foi a primeira pessoa a conseguir ferir aquele monstro. Víamos então a cara de choque, de espanto do Rei de Spades após ter sido golpeado pelo corte dimensional. Neste momento, Yami começa a explicar um pouco do seu ataque. Ele diz que quando condensava sua mana, ela se tornava muito mais densa, muito mais pesada. Então pra ele bastava uma técnica de desenvolvimento bem rápido e aí era o fim. Yami tranquilo, segurando sua katana, começa a dizer que olha só, essa técnica nunca falhava. Víamos neste momento a espada de Dante caindo de suas mãos e atingindo ao chão. Aquele podia ser o fim, mas não era. O Rei de Spades começa a rir. Ele estava gargalhando, ele estava bem feliz por ter sido ferido. Neste ponto, aquele homem começa a rasgar as suas roupas enquanto comemorava, rindo muito. Víamos aquele ferimento brutal trazido pelo corte dimensional de Yami, enquanto isso ele sorria muito dizendo que cara era magnífico. Dante abre seu grimório e um novo poder começa a surgir em volta dele. Víamos que o seu corpo estava sendo tomado por uma matéria diferente, enquanto isso ele sorria muito, ele estava gargalhando e contente. Dante animado começava a dizer que quem imaginava que ele teria que usar este tipo de magia, este seu poder. Agora tudo estava completamente diferente. E os membros dos touros rapidamente notaram isso também. Yami o observava e começava a pensar que tipo de feitiço era aquele que estava sendo usado ali. Víamos em Dante surgindo um símbolo muito semelhante ao do Palácio das Sombras. Um novo feitiço estava sendo efetuado por ele e a Vanessa também notou o quão perigoso estava sendo aquilo. A bruxa percebeu imediatamente como era completamente diferente aquele poder do que ele estava usando anteriormente. Vanessa então se perguntava em voz alta o que estava acontecendo ali. Neste ponto, Dante mostra estar extremamente feliz com aquela batalha. Ele começa a falar sobre seus sentimentos malignos. Ele fala sobre sua inveja, sua raiva e seu ódio. Ele dizia que não conseguia ficar cansado de tudo isso. Pra ele poderia ser infinito. Ele dizia que era extremamente magnífico e agradecia mais uma vez Yami por deixá-lo experimentar mais vezes esses sentimentos. Víamos então que o capitão dos touros estava bem sério. Ele não conseguia entender direito o que o Dante realmente queria dizer naquele ponto. A gente via então o Rei de Spades começando a explicar tudo o que ele estava fazendo ali. Mostrando apenas sua silhueta, ele começava a dizer que estava bem cansado, entediado de tudo. Neste ponto, Dante mostrava que nada satisfazia sua maldade interior, ou seja, não importava
a quantidade e quais as coisas ruins que ele fazia. Sempre ele sentia mais e mais desejo de fazer. E então a gente viu um pequeno flashback de coisas que ele passava, o quão entediado ele ficava com o seu cotidiano. Víamos então pessoas que ele havia destruído e até mesmo cidades que ele havia queimado. Dante não se contentava com toda a maldade que havia feito, aquilo não preenchia o seu interior. Então, voltando ao presente, ele dizia que tudo iria mudar agora. Afinal, pra ele era isso aí. Aqui começaria uma nova história. Ele chamava pelo nome do Yami e dizia que ele iria abrir a porta pra um mundo muito mais magnífico do que esse que eles viviam atualmente. Neste ponto, olhando o quão sério Dante estava sobre isso, o Yami começa a dizer: "Ô, para de falar essas coisas, cara, você tá me assustando. Fica de boa aí, senhor bigodinho hipster." O Yami não tava realmente nem aí. Mas é claro, por mais que parecesse estar tranquilo, ele também tava bem sério com essa luta. O capitão começa a se perguntar sobre os planos de Dante. Ele questionou o fato de ser chamado de uma chave que ligaria este mundo ao submundo. Yami dizia que Dante só podia estar se confundindo. O capitão dizia que não tinha um poder esquisito como esse. E enquanto estava frente a ele, Dante começava a erguer suas mãos, repetindo a pergunta de Yami: o que conecta este mundo ao submundo? O Rei de Spades dizia que os dois mundos não estavam conectados, mas existe algo sim que conectaria eles, um caminho especial chamado de Árvore de Qliphort. E depois disso ele se perguntava: você quer saber o que é necessário para criar uma Árvore de Qliphort, não é? Neste ponto a gente via essa árvore, parecia o contrário da Árvore de Séfira, sim, mas existia uma grande ligação com aquela árvore utilizada anteriormente pelos elfos para trazer o Palácio das Sombras. Dante queria fazer algo muito parecido. Neste ponto ele revela o necessário: magias de estágio arcano. O Rei de Spades conta que mais especificamente era necessário apenas duas delas, a magia de escuridão e a magia da Árvore do Mundo. Estava tudo certo, era apenas essas duas magias para ele criar tudo o que queria. Então neste ponto Dante começava a dizer que eles só precisavam deles dois, Yami Sukehiro e William Vengeance. Ouvindo tudo isso, é claro que o próprio Yami ficaria abalado também. Ele começa a pensar no fato daquele cara saber também sobre a magia de Vengeance. Ele estava assustado, mas estava sério enquanto isso. Ele precisava entender mais sobre aquele inimigo para depois disso poder lutar contra ele. Então agora, seriamente focado nos planos malignos de Dante, Yami começa a perguntar se hipoteticamente o mundo atual se ligasse ao submundo, o que aconteceria? E o Dante fica muito animado com essa pergunta. Neste ponto, vemos o sorriso estampando a cara daquele mago demoníaco. Dante então abre seus olhos de prazer, dizendo que os demônios sairão e se apoderarão deste mundo completamente. Ouvindo isso, a expressão do capitão Yami muda completamente. Ele estava mais sério e ao mesmo tempo com medo do que estava ouvindo ali. Neste ponto, vemos um pequeno relampejo do desejo de Dante. Aquele rei estava à frente de diversos e diversos demônios. Ele queria comandar um mundo cercado por estes monstros, e depois disso, ele começava a dizer que seria perfeito, um mundo repleto de vários demônios o dominando. Assim, então, ele criaria um lugar que transbordaria completamente com vários tipos de maldade. Ele adoraria ver isso. E aí Dante começa a gargalhar, ele sorria muito, enquanto víamos a expressão de medo de todos os membros dos touros. Asta estava furioso e também assustado, enquanto isso Vanessa, Grafe e Hal não sabiam o que estava acontecendo ali. Eles estavam com medo da simples presença daquele inimigo à sua frente. Todos notavam o perigo que Dante apresentava ao mundo. Neste ponto, o Rei de Spades voltava a sorrir. Ele achava tudo aquilo muito divertido. Ele naquele ponto não enxergava mais uma batalha, ele enxergava apenas passos pro seu plano, pro seu sonho se concretizar. Dante desejava um mundo repleto de desespero, e ali se vencesse Yami, isso poderia se realizar. Dante começava a dizer que ele realmente estava muito ansioso para que aquilo acontecesse. Um mundo perfeito, um mundo demoníaco. Então o Capitão Yami solta sua fumaça e começa a dizer que realmente entendia. Depois disso, sério, ele segura sua katana e começa a encarar Dante com uma fúria no ar. O Capitão dos Touros dizia que parecia que realmente ele teria que acabar com aquele cara ali e agora. Ele não poderia deixar Dante escapar. O destino de toda Clover, na verdade de todo mundo, estaria em suas mãos neste combate. O único jeito de salvar todos seria destruindo Dante ali agora. Só que neste ponto não vemos a batalha continuando, pois vamos para um local completamente diferente. Aquele ambiente era todo cercado por neve, ou seja, estávamos se aproximando cada vez mais do interior do Reino de Spades. Ali dentro víamos o Palácio Real do Reino. Dentro daquele lugar víamos um corredor, e ali havia dois magos que serviam a tríade andando. Eles diziam que realmente estava acontecendo algo bem ruim, uma coisa muito chata. Aqueles magos conversavam sobre suas expectativas com a tríade. Eles diziam que depois que se tornaram discípulos das trevas, eles acharam que poderiam fazer várias e várias coisas interessantes, mas não. Eles simplesmente estavam protegendo aquele lugar, mas algo podia mudar tudo isso, pois alguns rumores estavam correndo aquele castelo. Neste ponto, eles começam a conversar sobre o que todos estavam falando. Um possível infiltrado, um espião do Reino de Clover poderia ter entrado em Spades. E eles, na verdade, achavam esses rumores até que engraçados, afinal, bem, pra eles isso seria uma loucura. Aceitar uma missão como essa seria a mesma coisa de assinar o fim da sua vida. Ninguém seria louco bastante pra fazer algo assim. E isso era algo que todos eles concordavam. Acontece que neste ponto começamos a ver um outro lugar, talvez um dos maiores quartos daquele castelo. Ali havia uma pessoa encapuzada olhando documentos numa escrivaninha. Aquela pessoa havia encontrado perfeitamente os planos da tríade. Toda a documentação que falava sobre seus planos e também, é claro, a Árvore de Qliphort. Aquilo possivelmente dizia para que servia e também como a invocar. Estes eram papéis que não só iriam descrever
desfazer os planos da tríade, mas possivelmente um modo de o parar. Mas acontece que aquela pessoa naquele ponto acabou sendo pega. Ela estava de costas quando alguém aparece ali, um dos soldados da tríade. Neste ponto, aquele homem já ergue seu grimório dizendo: "Ei você, o que está fazendo no quarto do Lord Dante?" E aí um combate já estava prestes a se iniciar, pois independente da resposta, possivelmente aquela pessoa encapuzada poderia ser o espião. E é claro, deveria ser impedido instantaneamente. O soldado da tríade então já convoca sua magia, pronto para atacar quem quer que seja aquela pessoa. Depois disso, ele começa a dizer: "Bem, você vai me contar tudo sobre isso agora, me revele quem é você." E vemos então aquela grande serpente mágica cercando todo o ambiente. Mas quando ele se dá conta que aquele possível espião já havia desaparecido, não tinha mais ninguém à sua frente. Naquele lugar rodeado por sua magia não existia nenhum inimigo. E ele começava a se perguntar como aquela pessoa havia desaparecido e onde ela estava. Ele não era capaz de sentir sua mana nem sua presença. Mas então, do meio das sombras, víamos alguém surgindo. Essa pessoa diretamente chega por trás e o agarra, imediatamente segurando por suas pernas. Aquele homem então olha pro chão dizendo que era impossível, mas depois disso ele era arrastado pra dentro da sua própria sombra. Ele vai pra baixo instantaneamente enquanto sua magia fica no ar até que desaparece. Naquele ponto ele some completamente, possivelmente aquela pessoa era usuária de uma magia de sombra. E então o quarto de Dante novamente estava completamente vazio. Víamos então aquela pessoa encapuzada indo embora com tranquilidade, dando seus passos livremente enquanto se dirigia pra fora daquele lugar. Então ali sua capa balança um pouquinho e nos é revelado: aquela pessoa era membro de um dos esquadrões mais incríveis do reino de Clover. Ela fazia parte do esquadrão de Yami, os Touros Negros. E aí, com a apresentação de um membro misterioso dos Touros, que o capítulo 246 chega ao fim. Agora todo o destino do mundo está pra mudar. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!